Você quer ser aprovado no concurso do IBAMA, mas ainda está perdido e com pouco tempo para estudar? Então, nesse vídeo, eu quero te ajudar a montar um ciclo de estudos para que você consiga chegar com chances reais de ser classificado no dia da prova, ainda que tenha pouco tempo. Meu nome é Saulo, eu sou servidor público, sou professor, e com esse método de estudo eu já fui aprovado em vários concursos e também já ajudei várias pessoas a conseguirem seus cargos. Fica até o final desse vídeo que nós vamos montar um ciclo de estudos para o cargo de analista administrativo. Eu tenho certeza que você vai chegar com chances de ser classificado. Vamos lá então? Eu dividi esse vídeo em algumas etapas para eu conseguir te explicar assim como você pode estruturar o seu estudo. Então, algumas coisas básicas que você precisa saber sobre o concurso do IBAMA, especialmente do cargo aqui de analista administrativo. Primeiro, que as inscrições vão até o dia 18 de fevereiro, de 2025, e a prova é no dia 6 de abril de 2025. Então, se você está vendo esse vídeo depois do dia 18 e não fez inscrição, infelizmente, veja esse vídeo já como uma preparação para uma próxima prova. Porém, se você já fez a inscrição, não desista de estudar para o concurso, ainda que você não venha estudando com regularidade, porque aqui eu quero te dar um método que você consiga ter alguma chance de ser classificado. Esse concurso para o cargo de analista administrativo do IBAMA, ele exige a graduação em nível superior em qualquer área de conhecimento. Então aqui você pode ter a formação na área biológica, ou na área humanas, ou de exatas também, não importa, basta você ter o curso superior. Quem irá realizar essa prova é o CESP-SEBRASP. E essa prova vai ter um método, uma técnica de certo e errado, ou melhor dizendo, a forma de cobrança das questões será certo e errado. Então você pega o enunciado da questão, analisa se ela está certa ou errada, e você tem a opção também de deixar a questão sem marcar. Se você acerta a questão, você tem um ponto. Se você erra, você, além de não ter o ponto daquela questão, você perde um ponto de uma questão que você acertou. E se você deixa a questão em branco, você não tem pontuação nenhuma, nem positiva nem negativa. Além disso, a prova vai ter junto nesse período de 4 horas e 30 minutos, você vai ter que fazer também a prova discursiva, e é a prova escrita em 30 linhas. Aqui, muito interessante, que o concurso oferece para o cargo de analista administrativo 130 vagas, é uma quantidade bem interessante de vagas, e mais ainda eu destaco que, ainda que o edital limite a 130 vagas, no decorrer do concurso chama mais pessoas ainda. Então, se você acha que não estudou a tempo, ou ainda fez inscrição agora e não vai dar tempo, eu te incentivo e te motivo a ir fazer a prova, porque mesmo que você não esteja se sentindo preparado, na verdade ninguém se sente preparado para fazer a prova, nenhuma prova, sempre, você pode se sentir até confiante, mas nunca ninguém se sente 100% preparado. Eu te incentivo a ir fazer essa prova, eu vou te passar aqui o método para você ter alguma chance de ser classificado e até mesmo aprovado. As provas serão realizadas nas capitais do Brasil, e aqui o interessante é que você pode escolher um outro local de concorrência. Então você vai fazer a prova na cidade de São Paulo, mas você entra lá no edital e escolhe aonde você quer que seja nomeado e tenha a sua lotação. Aqui também, para te motivar, ainda que você esteja pensando em não fazer, o salário aqui é muito interessante, aproximadamente R$ 10.000, sem contar outros adicionais que sempre tem no cargo e no salário. Bom, então vamos lá para o conteúdo programático do edital. O que vai cair na prova? A prova é composta por questões objetivas, certo e errado, como eu expliquei, e também questão discursiva. Aqui eu vou fazer uma análise do cargo de analista administrativo, como eu disse, tem 130 vagas. Na prova objetiva vai cair língua portuguesa, diga aqui os conhecimentos básicos, língua portuguesa, noções de tecnologia da informação, legislação ambiental, logística e patrimônio, ética no serviço público, noções de gestão pública. São 50 questões, certo e errado, de conhecimentos básicos. Além disso, são 70 questões de conhecimentos específicos: direito constitucional, direito administrativo, administração geral e pública, administração orçamentária, financeira e orçamento público, contabilidade pública e gestão de pessoas. E olha só, é muito interessante e eu te incentivo aqui a ir fazer essa prova. O conteúdo é extenso, é grande, o conteúdo amedronta mesmo. Mas olha só, eu trago você a fazer uma reflexão. Esse conteúdo não amedronta só você, ele amedronta os demais candidatos. E uma coisa interessante aqui é que são 130 vagas e durante o concurso, outros candidatos classificados serão nomeados. Durante o decorrer do concurso, outras necessidades aparecem, cargos são criados, servidores passam em outros concursos, então há mais nomeações dos candidatos classificados. E aqui você
que se considera que você não se preparou adequadamente para esse concurso, não vem estudando há muito tempo, eu entendo, eu sei muito bem como funciona isso, eu já cheguei em provas que eu estava muito bem preparado, e também já cheguei em provas que eu não estava me sentindo tão confiante porque não deu tempo de estudar adequadamente. Mas aqui o segredo é você fazer a prova, porque além da quantidade grande de questões, perdão, de quantidade de cargos ofertados no edital e aqueles que serão nomeados também, a prova tem uma peculiaridade que é no sentido de que ela é certo e errado e permite você deixar questões em branco. Então pense comigo, você tem uma grande quantidade de cargos sendo ofertada, aqueles que se prepararam melhor, evidentemente, têm mais chances de serem classificados, mas essas pessoas podem no dia não irem, essas pessoas podem no dia estar passando mal, essas pessoas podem no dia ficarem nervosas. E aí eu te digo, o seu objetivo agora, faltando pouco tempo para o concurso, e também que você ainda não conseguiu se preparar adequadamente, é você conseguir a quantidade mínima de ferramentas de conhecimento para que você consiga ser classificado nessa prova. Esse é o meu objetivo em te ajudar nesse momento, tá bom? Então eu te assim, incentivo fortemente a ter esse pensamento fixo na sua mente. Eu consigo chegar nessa prova com alguma chance de ser classificado. Então eu vou te ajudar agora a montar como estudar e montar um ciclo de estudos para que você consiga fazer uma revisão final e focado especialmente naquilo que tem mais chances de cair, tá bom? Vamos lá então? Então, como estudar agora para o concurso? Bom, primeiro a gente tem que montar um ciclo de estudos para essa reta final e nós temos que ter bastante estratégia. Pensa só, você tem pouco tempo para estudar, não estudou quase nada ou nada, e você não tem condições de estudar com afinco e de forma bastante profunda todo aquele conteúdo programático, não é verdade? Nem você, nem eu, e eu acho que acredito que nem aqueles que estão mais preparados agora, porque é a reta final. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um ciclo de estudos agora para que a gente foque num ponto estratégico de estudar aquilo que nós temos mais chances, sem deixar de lado nenhum conteúdo do edital, nenhuma matéria do edital. Algum conteúdo vai ficar para trás mesmo, mas todas as matérias serão revistas aqui. Então, como fazer isso? Você vai pegar aquele conteúdo do edital, o conteúdo lá que eu li acima, e você vai classificar esse conteúdo em eu sei, tenho ideia e eu não sei. O eu sei não significa que você é mestre e doutor no assunto, que você dá aula na internet sobre o assunto. O eu sei são aquelas matérias que você já estudou algum dia, que você mesmo lá na escola, que você tem um conhecimento. Então, por exemplo, língua portuguesa. Eu creio que no Brasil todo mundo já viu língua portuguesa, uns de maneira melhor, outros piores, mas português é uma matéria que nós temos uma certa ideia. Então, eu coloco aqui língua portuguesa como matéria que eu sei. Eu coloquei legislação ambiental, ética no serviço público, direito constitucional, direito administrativo. São matérias que eu já estudei e eu classificaria como eu sei. Tenho ideia, é uma classificação que você tem que colocar assim. São matérias que eu nunca parei para estudar com muita profundidade, mas eu já passei o olho em algum momento da minha vida e estão ali, naquele meio termo. E eu coloquei aqui noções de tecnologia da informação, que é considerada informática, né? Só que o conteúdo do edital aqui é um pouco diferente. E também coloquei administração, que é orçamentária, financeira. Essas matérias eu já li em algum momento, já estudei, mas assim, estão abaixo do meu conhecimento nessas aqui, ó, eu sei. E por fim, eu coloquei aqui não sei. São matérias que eu teria que estudar do zero. Talvez, vamos dizer assim, o conteúdo lá tem alguma coisa que eu saiba ou não, mas assim, eu considero não sei aquilo que, de uma maneira geral, o meu conhecimento é muito baixo. Então, assim, logística e patrimônio, se fosse o meu caso, eu teria que estudar do zero. Administração geral e pública, alguma coisinha ali eu já tenho conhecimento, evidentemente por causa do direito administrativo, mas aqui é um outro viés. Contabilidade pública teria dificuldades também, noções de gestão pública e gestão de pessoas. Então, você classifica dessas três formas: sei, tenho ideia e não sei. Bom, quando você fizer isso, aí você vai montar seu ciclo de estudo. Por quê? As matérias que você já sabe, você vai dedicar menos tempo a elas. As matérias que você tem ideia, você vai dedicar a ela um tempo X, e as matérias que você não sabe, você vai dedicar um tempo um pouquinho maior. Então, essa é a estratégia. Aquelas que você sabe, você fazer uma revisão mais rápida. Aquelas que você tem uma ideia, fazer uma revisão, vamos dizer assim, normal. E aquelas que você não sabe, fazer uma revisão um pouco maior. Então, a partir daí que nós criamos nossos ciclos de estudos. Só aqui para vocês, os ciclos de estudos que eu criei. É um ciclo de estudos aqui, eu considerei um tempo de 9 horas. É evidente que eu não estudo 9 horas num dia, né? Eu acho que poucas pessoas teriam esse tempo. E eu acho que
Quem tem esse tempo não estaria vendo meu vídeo, que aqui esse vídeo é focado num concurseiro que tem menos tempo para estudar, tem menos dinheiro, tem menos conhecimento de concurso. Então aqui 9 horas por dia não é o nosso foco, né? Vamos colocar aqui 3 horas por dia. Então eu coloquei aqui matérias que eu sei, 30 minutos de língua portuguesa, 45 minutos de noções de tecnologia e 60 minutos de logística e patrimônio. Você percebe aqui que é o dobro do tempo que eu dedico à língua portuguesa. E assim eu fui colocando, sei, tenho conhecimento médio, né? E aqui eu coloquei não sei. E fui fazendo essa divisão aqui. E aí, como é que é o ciclo de estudos? Você coloca essa lista, faz a divisão, senta, estuda 30 minutos de português. 30 minutos. Parou. É evidente, você pode passar um pouquinho ali e tal, uns 35, mas assim, a ideia não é ficar passando muito. E parou e começa a estudar aqui 45 minutos de noções de tecnologia da informação. Estuda e passa para o próximo, logística. Suponhamos que você já está cansado, ainda falta 20 minutos de logística e patrimônio. Você para, no dia seguinte, você estuda mais 20 minutos de logística e patrimônio e começa a estudar direito ambiental. Então você monta esse ciclo de estudo. Em 3 dias, suponhamos que você tenha 3 horas por dia para estudar, em 3 dias você viu todas as matérias. Se você consegue estudar, por exemplo, já meia hora durante o seu intervalo de almoço, ou consegue acordar mais cedo, uns 45 minutos, aí você talvez consiga até estudar todas as matérias em 2 dias. Um sábado e domingo, que você pode ter mais tempo para estudar, você ainda pode estudar talvez quase o conteúdo inteiro, né? Não vai ser às 9 horas, que vai ficar muito maçante, cansativo. Mas se você estiver motivado, empolgado, estiver bem fisicamente e mentalmente, você consegue estudar todo o ciclo de estudo em um dia. Então agora eu vou te ensinar como você estudar aqui dentro de cada matéria dessa. Tá? E aqui é o grande cerne da nossa questão aqui. Você não ficar estudando por materiais extensos, videoaulas, aqueles cursos gigantes. Você não tem tempo para isso mais. Isso era para fazer antes. E agora não tem problema, porque eu vou passar aqui como você vai estudar nessa reta final, segundo esse método. Então, olha só. Primeiro, nós temos que ter acesso a uma plataforma de questões. Eu tenho experiência e eu conheço o que é concurso. Não estou recebendo nada deles, mas eu recomendo fortemente o que é concurso. Eu vou explicar por quê. Porque no que é concurso nós temos vários dados que nos permitem a estudar estrategicamente o que mais cai. E além das questões, que é o foco principal aqui da nossa revisão. Então, veja bem, a primeira coisa que você vai fazer é, você vai pegar a última prova de analista administrativo do IBAMA. Eu já separei aqui, né, para gente ganhar tempo. E essa aqui, ó, é a última prova de analista administrativo do IBAMA. Só você pesquisar aqui, você consegue. No que concursos, o plano aqui tem planos bem baixos, tem planos gratuitos, mas eu recomendo, se você tiver, fazer o plano mais barato aqui para você ter acesso a mais questões, que você vai precisar fazer mais questões. Então essa aqui é a última prova. E suponhamos que você vai estudar aqui português. Hoje é o primeiro dia de português. Aqui, ó, quando você entra, você já sabe que na última prova caiu interpretação de texto, morfologia, pronomes, pontuação e sintaxe. Então, esse aqui você vai começar os seus estudos. Interpretação de texto, morfologia, pronomes e sintaxe. Então, suponhamos, você, lá no seu ciclo de estudos, você tem 30 minutos para estudar português. O que você vai fazer? Pegar interpretação de texto e estudar 30 minutos de interpretação de texto. Como você vai fazer isso? Você vai pegar primeiro as questões anteriores de português aqui dessa prova de análise administrativa de interpretação de texto e fazê-las. Depois disso, você vai vir aqui, ó, em questões, aqui, ó, disciplinas, português, e vai procurar aqui interpretação de texto. Interpretação de texto. Olha só. Aqui também você já percebe que interpretação de texto cai bastante, olha. Vou mostrar para você aqui, ó. Das questões de português que já foram cobradas, ortografia, 15 mil questões. Morfologia, 25 mil. Morfologia, verbos, 15 mil. Vou pular um pouco aqui para não ficar muito maçante, mas eu quero chegar aqui, ó. Pontuação, tá a média aqui de 15 mil questões. Crase, 8 mil. Problemas de língua culta, pá. Vamos lá. Interpretação de texto. 130 mil questões já caíram de interpretação de texto. Então, qual a chance de cair uma questão de interpretação de texto na sua prova? Altíssima. Já na última prova, já caiu interpretação de texto. Aqui na análise de todas as provas que estão na base do que concursos, as questões que mais caem em português é de interpretação de texto. Então, você vai focar aqui na interpretação de texto. Então, você entra aqui, ó, questões. E aí você vai fazer todas as questões de interpretação de texto de qualquer banca? Não. Por quê? Porque as bancas têm suas características próprias. Então, você vai procurar aqui
a nossa banca própria, que é aqui, ó, banca Sebrasp. Você vai classificar e você vai fazer questão de certo e errado, de qualquer questão não. Qual modalidade você vai fazer? Múltipla, certo ou errado. E aqui o resto, ó, dificuldade, você pode colocar fácil, difícil. Eu sugiro aqui, deixa do jeito que tá. Esses 2 filtros aqui já estão ótimos. Então você vem aqui e filtra. Muito bem. Tem a questão aqui, vai aparecer a questão. O texto aqui associado, você leia o texto. O português, como é que eu fazia? Eu li o texto uma vez rapidamente, depois li o texto de uma forma mais tranquila numa segunda, depois lia o que o texto pedia e depois eu retomava aqui ao texto. O enunciado pedia e retomava o texto. E aí você responde, certo ou errado. Como o português, como já disse, é uma matéria que está aqui no nosso cotidiano, é uma matéria que geralmente a gente estuda, e a prova é de certo ou errada, eu traria mais ousadia na minha prova em responder as questões de português. Bom, aí você responde aqui certo ou errado. Eu não vou ler aqui, não vou responder, eu vou chutar qualquer coisa. Não li, não sei, certo. Olha lá, errei a questão. E aqui, independentemente de eu acertar ou errar a questão aqui, eu vou abrir os comentários. Se você tem certeza absoluta que você acertou a questão, você só dá uma olhada rápida aqui no primeiro comentário. Se você errou, você leia os comentários para saber qual foi o seu erro e anote o seu erro. Anote no seu caderno aí, coloca assim, caderno de erros e anote. Você pode abrir um Word aqui e ir lançando lá os seus erros também, o que você errou. Se for uma simples interpretação de texto, não tem como você anotar por que você errou. Mas, se foi aqui uma questão de conjugação, aqui ó, a forma verbal A não pode ser substituída por podem haver. Então aqui já é uma questão que não é só interpretação de texto. Então você pode fazer essa anotação aqui da conjugação verbal do A. E assim você segue. E você vai fazer um máximo de questões possíveis. Aqui tem estatísticas, é muito interessante isso. Olha lá, a maioria acertou, 75% acertou. E se ainda assim esses comentários não conseguirem resolver o seu problema, não conseguirem te ensinar, em última hipótese, veja que nós temos pouco tempo aqui, então em última hipótese você vai fazer o quê? Abrir a aula aqui, ó. Aí você assiste a aula associada, interpretação de texto. Você assiste a aula aqui na velocidade mais rápida e assim que você entender o assunto, você para. A ideia aqui não é ficar perdendo tempo com assuntos que não são afetos à questão que a gente fez. Então nós temos que ser aqui estratégicos, objetivos, o tempo é curto e não deu tempo de estudar. Então você vai fazer o máximo de questões possíveis de interpretação de texto. Terminou a interpretação de texto? Você vai lá no edital, procura lá língua portuguesa. Vamos achar aqui, língua portuguesa, e corta aqui, ó. Compreensão e interpretação de textos. Como interpretação de texto cai mais, eu sugiro que você faça uma revisão mais cuidadosa de interpretação de texto. Você já viu aqui no que concurso que ele cai mais? Aí você faz um asterisco aqui no seu edital que interpretação de texto é o que mais cai. E aí na revisão você vai dar um detalhe maior e você pode até fazer revisão fazendo mais questões. Certo? Agora eu vou te dar uma dica extra de como estudar as leis para essa prova, uma revisão geral. Então, adotando aquela técnica que eu te disse, para você escolher as questões que mais caem, você pegando a última prova e entrando lá no que concurso e vendo as questões que mais caem, você vai estudar direito. Então, por exemplo, direito ambiental. Eu selecionei aqui direito ambiental e eu selecionei, aqui ó, vamos abrir direito ambiental. Eu já vi lá na prova que cai bastante competência ambiental, que está nessa lei complementar 140. E aqui, ó, eu vou entrar direito ambiental. Vamos ver. Aqui, ó, poucas questões, ó, de cada uma. Aqui, ó, lei complementar 140. Aqui, ó, competência em matéria ambiental e a lei complementar 140. Então, aqui são 131 questões. Você tem duas formas de estudar a lei complementar 140. A primeira forma, que eu gostava, mas você exige um pouquinho mais de tempo, você vai ler a lei, rapidamente passar o olho nela. Aqui, ó, são 18 artigos, 22 artigos. Rapidamente você passa o olho nela para saber onde está o quê. E vem aqui e começa a fazer as questões. Banca. Sebrasp, como eu disse. Certo e errado. E aí, olha só. Vem as questões aqui, certo e errado. Também vou fazer da minha forma. Certo ou errado? Vou chutar aqui qualquer coisa. Errado. Aí, ó, era certo. Tô bem, hein? 2 chutes, 2 erros. E aqui ele vai abrir, ó. O artigo 3º, inciso 3 e 4 resolvem a questão. Então você vai lá no artigo 3º, 3 e 4, ó.
E aí, se você errou por alguma letra ou palavra, você só dá um destaque aqui. Tem hoje ferramentas que você consegue destacar o texto online, ou no próprio PDF, ou no seu material. E aqui você faz um marcador aqui, ó, sabendo que essa questão já caiu. Então, na próxima vez que você for estudar direito ambiental, naquele ciclo de estudos, o que você vai fazer? Você vai fazer uma pequena revisão dos artigos que já caíram e partir para o próximo tema, certo? Então, você resolveu aqui todas as questões no tempo que você tem para estudar. De lei complementar, você estudou, vai lá no edital, marca. Tá estudado. E assim você vai fazer com todas as matérias quando você for estudá-las. Se você tem dúvidas, aqui também oferece algumas aulas e tal. Em última hipótese, assista, porque o tempo é pouco e geralmente os comentários já são suficientes para você resolver as questões. Então agora eu vou te explicar como fazer a revisão do que você já estudou por esse método. Você já fez um ciclo de estudos completo. Língua portuguesa, noções de tecnologia de informação, foi fazendo aqui. Agora você vai estudar, por exemplo, direito ambiental novamente, legislação ambiental. Você já estudou uma vez, já está no segundo ciclo. Você vai estudar a legislação ambiental, o nosso exemplo é esse. É a segunda vez que você vai estudar nesse ciclo de estudos. Como você vai fazer isso? Você vai pegar aquilo que você estudou no primeiro ciclo de estudos e vai fazer uma revisão rápida, muito rápida. E aí é importante você fazer as anotações daquilo que você estudou. Você pode fazer essa revisão de duas formas. Primeiro, você vem aqui, ó, faz aquele filtro das questões e coloca aqui, ó, errei. E aí você filtra rapidamente. Ou então você pode colocar aqui resolvidas. E você olha rapidamente as questões que você fez. Eu gosto do segundo método, que é o seguinte. Eu abro a lei e olho as marcações que eu já tinha feito. Então aqui, ó, lá no meu material, no meu Vadimeco tinha isso, tinha esses dois itens marcados. Então você vai fazer uma revisão dessa lei lendo apenas os artigos que foram marcados. E aqueles artigos que você errou, você faz uma marcação dupla, porque você sabe que tem que ter uma especial atenção. Bom, você fez essa revisão, a revisão é coisa rápida, de 5, 10 minutos no máximo, e aí você vai para o próximo tópico do edital. Então, suponhamos que aqui você vai estudar essa lei aqui, 10.410. Então, é a mesma coisa, pega a lei, abre aqui no que concursos, estuda a lei, faz as marcações necessárias lá dentro dela, acabou seu horário, termina. No próximo ciclo de estudos, no terceiro, o que você vai fazer? Rever a lei 140 rapidamente no que você está marcado, fazer a revisão da lei 10.410 e passar para o próximo item. Isso tudo muito rápido, de modo que você sempre vai estar vendo ali o que você já olhou e também estudando uma matéria nova. Sempre focado naquilo que já caiu na última prova para analista administrativo do IBAMA e depois naquilo que está mais cobrado lá no banco de dados do que concurso. Bom, então você vai chegar assim ao final, até o dia da prova, fazendo vários ciclos de estudo, tendo contato várias vezes com as matérias que mais caem, não é mesmo? Porque o primeiro ciclo de estudo você estudou a matéria que mais cai. Se você estudar 10 vezes, você reviu aquilo 10 vezes, não é mesmo? Então você vai fazer isso. Inclua também a escrita para a prova discursiva. Eu posso fazer um vídeo depois só sobre prova discursiva, mas já vai treinando a prova discursiva porque você tem chances de estudar, dentro das matérias que mais caem, aquilo que vai ser cobrado na prova discursiva. Tá certo? E eu te desejo aqui uma excelente prova. Se você acompanhou esse vídeo até o fim, eu tenho certeza que você quer muito passar nessa prova. E eu te incentivo, faça. Se você fez inscrição, vá lá fazer a prova. Faça esse teste que eu fiz. Vários alunos, vários amigos já aplicaram esse método. Eu mesmo já apliquei esse método várias vezes comigo. Errei muito para conseguir chegar nesse ponto. Então vai lá, dê uma chance para você mesmo. E eu quero te dizer uma palavra final. Você não deve nada a ninguém. Você deve a você mesmo. O quê? Buscar por um futuro melhor. Então vá lá, faça essa prova em silêncio e eu te desejo uma excelente prova, tá bom? Se você gostou, curte o vídeo, começa a seguir o canal aqui e eu vou postar mais coisas de outros concursos. Um grande abraço, até mais, até logo.